Olá, gente, de volta depois de uma semana. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a todas as pessoas, né, que intercederam pelos meus pais, né, por minha mãe que estava internada com Covid e também pelo meu pai, que não precisou ser internado, graças a Deus, mas que também foi acometido pelo Covid. Eu quero muito agradecer a todas aquelas pessoas que mandaram mensagens para mim, para eles, para meus irmãos, para toda a nossa família, que oraram, que ficaram na torcida. Muito, muito obrigada por tudo, certo? Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês. Estão muito bem, certo? Ontem fizeram um teste e já não transmitem mais a doença, graças a Deus. Estão terminando de se recuperar, continuam terminando a medicação, mas graças a Deus que deu tudo certo, para a glória de Deus, eles estão muito bem, né? Essa doença maldita que tem feito tantas vítimas, né? Mas nós cristãos, nós estamos aqui para servir a Cristo, né? Porque muitos pastores, muitos religiosos não tiveram a sorte que eles tiveram, né? Sorte assim, entre aspas, né? Porque muitos chegaram a falecer. Então, se eles tiveram sua recuperação, é porque eu acredito que a missão deles aqui na Terra como cristãos ainda não acabaram, né? Que todo mundo tem um propósito. Deus tem um propósito para cada pessoa, né? E nós sabemos assim que o viver é Cristo, né? E que o morrer é lucro. Então, se viesse a falecer, claro que a dor seria imensurável. Sei que Deus ia confortar nossos corações, mas eu sei que eles estariam com Deus, não é verdade? Então Deus sabe todas as coisas e Ele trata cada pessoa de maneira diferente, conforme o propósito que Ele tem na vida de cada um. Hoje eu venho falar um pouquinho da vida de uma mulher que nem pode nem ser muito conhecida na Bíblia, mas que eu gosto da história dela, porque eu acho ela uma mulher à frente do tempo dela. Eu vou falar da mulher chamada Joana. Joana era uma mulher que vivia no palácio de Herodes. O marido dela era Cusa, que ele era o procurador de Herodes, né, do rei da época, na época de Jesus, né, que ele veio depois a mandar matar o primo de Jesus, João Batista, né, e ela vivia naquele palácio. E ela, assim como outras mulheres que a Bíblia retrata, como Maria Madalena e tantas outras, ela sofria de males do espírito, né, e outras enfermidades. E ela buscou a Jesus, ouviu falar de Jesus, foi até ele e ele curou. Assim como curou a Maria Madalena, que tirou 7 demônios dela. Então Joana também foi curada. E a partir de então, ela entregou a sua vida de corpo e alma para Jesus, né? Ela era uma mulher da sociedade, então eu acredito que por ter sido bastante criticada, por ser a mulher de um procurador que andava com os mendigos, né? Que Jesus andava com pessoas humildes. E ela se entregou a vida, assim, foi curada e poderia ter deixado para lá, mas não, ela foi tocada por Cristo, ela foi transformada e a partir de então ela passou a seguir a Jesus, junto com essas outras mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, entre outras, e daí começou a trabalhar para Cristo, ser uma discípula, uma serva de Cristo. Como ela tinha posses, né, ser uma mulher rica, ela ajudou bastante a Jesus no seu trabalho de evangelismo com as suas posses, com dinheiro, cozinhando para Jesus e para todos aqueles que o seguiam, dando cobertas. E, enfim, ela foi muito fiel a Cristo durante todo o seu período de vida aqui na Terra, né? Eu vejo Joana como uma pessoa
que não se importa com o que os outros pensam nela, mas que ela segue o coração, segue aquela sede de Cristo que ela tem. Isso ela fazia. E também ela chegava a pregar dentro do palácio, contava para todas aquelas pessoas que não criam em Jesus, que foi curada por ele, das muitas bênçãos que ele tem feito, e falava e evangelizava dentro do palácio mesmo. Então era realmente uma mulher corajosa, era firme, convicta do que cria, e ela deixou tudo para trás e começou a servir a Jesus e trabalhar para Cristo. Ela era uma pessoa humilde, apesar de ter tantas posses, era uma pessoa bastante humilde, e não estava ela estava pronta para prestar qualquer serviço para ajudar na obra de Jesus, né? A Bíblia fala em Lucas 23, 55 e 56. E as mulheres que tinham vindo com ele a Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro e com o corpo foi ali depositado. Então voltaram para preparar especiarias e ungüentos. Joana, ela começou a ser tão abençoada e tão vista com bons olhos a Deus, por causa da sua fidelidade, que ela teve a oportunidade de Jesus, após ser crucificado, né, na cruz e morto, foi até ali no sepulcro junto com Maria Madalena e demais mulheres, foram ver o corpo e resolveram que iam preparar aromas e ungüentos para preparar aquele corpo. Então começaram a preparar todas as ervas, né, para aromatizar o corpo de Jesus que estava no sepulcro. No sábado, como era a lei de Moisés ainda, só depois que Jesus veio a deixar um único mandamento, mas até então era a lei de Moisés que no sábado todos descansassem. Então assim pararam. Quando foi no domingo, né, quando foi dia seguinte, que elas voltaram ao sepulcro, e ali foram as primeiras a presenciar o sepulcro vazio. Elas foram as primeiras testemunhas a ver que Jesus tinha ressuscitado. E lá estavam 2 anjos, e que falaram para elas tiveram esse privilégio dos anjos falarem para elas que elas deviam anunciar aos apóstolos e a todas as pessoas demais que Jesus tinha sido ressuscitado. E assim ela o fez, né? Como diz aqui em Lucas 24, 9 e 10. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, também as outras que estavam com elas, relataram estas coisas aos apóstolos. Como ela era mulher, né? Os apóstolos duvidaram, disseram que elas estavam tendo delírios, mas realmente elas foram a primeira a presenciar, e os anjos realmente apareceram primeiramente a elas, né? E Jesus a teve com bons olhos em todo o tempo, porque ela deixou as riquezas, o que a Bíblia em um versículo fala que é mais difícil o rico entrar no reino dos céus, né, tal, porque para se desprender das coisas materiais é muito difícil. Mas Joana não, Joana era uma pessoa diferente, ela era uma pessoa transformada por Cristo, pelo amor de Cristo. Foi amor à primeira vista, né, dela por Jesus. Então ela deixa para nós um grande exemplo, um grande testemunho. Ela mostra que nós devemos orar, nós devemos pregar, nós devemos seguir a Jesus, independente da nossa condição social, do nosso potencial, estudos, isso, porque a partir da hora que você se dispõe a adorar a Cristo, a pregar seu evangelho, a buscá-lo de coração, ele te capacita, independente da sua condição, né? E isso Joana mostrou. Em Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Romanos 10,15: qual formosos são os pés dos que anunciam a palavra e dos que anunciam coisas boas. É isso, Joana foi uma mulher de Deus e deixou um grande legado. Eu espero que Joana sirva de exemplo para a sua reflexão, de ser mulher. Nós podemos fazer mais por Cristo.
Uma boa semana para vocês.